Seja bem-vindo a mais um Bluecast. Eu sou o Matheus, do time de consultoria da Blue Six, e não estou sozinho. Eu sou a Ana, é um prazer estar aqui com meu amigo Matheus, falando de tecnologia e inovação e com um convidado super especial. É um convidado de longa data, né? Já trabalha com a gente há bastante tempo, né? É uma empresa que é parceira da Blue, né? Há mais de 5 anos, já quase 6 anos, né? O Banco BMG, né? Que está junto com a gente. E hoje a gente tem a presença especial do Gabriel, né? E acho que, para nós, Gabriel, assim, a gente fica muito feliz de ter a tua presença aqui com a gente, assim, acho que é extremamente especial. E a gente queria que você se apresentasse, né? Compartilhasse um pouco da tua trajetória, quem que é o Gabriel, com o que você trabalha, quais são as suas experiências, enfim, fala um pouquinho pra gente. Boa. Pessoal, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou Gabriel, tenho hoje 33 anos, sou natural de Salvador, Bahia, e moro aqui em São Paulo, né? Tem quase 9 anos, sou engenheiro de formação, e estou nesse mercado de parte de experiência de cliente, de melhoria contínua, processos, projetos, há uns 9 anos já, mais ou menos, né? Minha carreira ela começou no ramo industrial, então sou cria da indústria, né? Indústria pneumática, indústria de polímeros, né? Petroquímicos. Pô, legal, não era CX desde o começo, Não, então. era produção chão de fábrica mesmo. E aí eu vim morar em São Paulo, né? E comecei na indústria financeira, e aí sim eu me aproximei um pouco da área de CX, né? Na época ainda não tinha essa nomenclatura CX, né? A gente falava muito de clientes de forma geral, né? Mas não tinha esses conceitos que hoje são mais pré-formatados, né? Dentro da caixinha de CX. E minha carreira sempre foi mesclando, né? Projetos e processos, né? Muito ali pautado em cima de melhoria contínua, de métodos, né? Métodos ágeis, métodos de produto, com a parte de experiência de clientes, né? Que aí tem toda a parte de mensuração, a parte de atendimento, né? NPS, CSATs, enfim, todos os termômetros convencionais que a gente usa para medir experiência. Então, minha carreira sempre foi mesclada nesses dois eixos aqui, né? Sempre voltada para essa parte mais de negócio mesmo, né? Então, assim, não é uma frente só focada no quesito de atendimento, né? Você sempre olhou para essa parte de negócio, de rentabilização, essa é a tua raiz, né? Exato. É mais fácil a gente falar do cliente quando a gente consegue associar o cliente a um ciclo de vida, a um ciclo de uso que seja contínuo e que a gente consiga ver rentabilização no final da linha, né? Acho que muitos programas e frentes de CX, de clientes, elas falham porque elas não conseguem hoje trazer essa ótica, que obviamente é muito importante para o mundo dos negócios, né? Que é a ótica financeira, né? Às vezes eu acho que algumas empresas acabam romantizando muito a área de CX. Sim. E aí não consegue tangibilizar isso no final da linha para uma visão mais executiva, né? Uma visão de negócio, né? Dá para ver aqui que você é bastante apaixonado por esse assunto, né? Você veio lá do chão de fábrica, onde nem tinha ainda a nomenclatura CX, voz do cliente, né? Era o quê? Satisfação só, né? Deixar o seu cliente satisfeito. Como que você vê isso para o futuro, né? Essas duas métricas, como que você vê daqui 10 anos, 5 anos? Eu acho que cada vez mais a experiência do cliente vai ser um fator diferencial de consumo, né? Ao longo do tempo, dos últimos 10, 15, 20 anos, essa moeda de troca, ela passou a ser muito mais levada em consideração do que somente o bom e o barato, né? Sem essas variáveis de consumo que são, acho que aqui no Brasil principalmente, né? Mas não é somente pautado nisso que a gente tem uma relação de consumo, né? Principalmente isso mais para as faixas mais baixas, né? de consumo. Mas a experiência ela permeia por todas essas faixas e a gente precisa entender a experiência como fator de decisão de consumo. E cada vez mais a tendência é que isso seja mais forte ainda. Então não adianta mais ter o melhor business, ter a melhor oferta para o cliente, ter a melhor qualidade se você não entrega a melhor experiência sensorial, né? Sensorial, a experiência de consumo, né? Que seja uma experiência fluida, sem fricção. Então, acho que a tendência já é hoje assim. Acho que a maioria das empresas já entenderam isso, né? Tanto que a maioria das empresas tem áreas de CX já consolidadas. Sim. Porém, a tendência para o futuro é isso se intensificar cada vez mais. Mas isso que você falou sobre as pessoas, acho que é uma coisa interessante, porque
antigamente, você compra um produto mais barato, você não esperava ter nenhuma experiência, né? Você, beleza, paguei preço. Acho que agora, mesmo quando você compra algo num valor mais baixo, ou você opta por aquilo que está num valor menor, você ainda espera que você seja bem atendido, né? Que todo o seu processo, desde a venda, seja algo positivo, né? Acho que as pessoas têm isso, né? Que vale esse preço, né? Eu acho que legal também essa questão de faixas que você falou. Antes a satisfação era geral, né? Eu preciso deixar o meu cliente satisfeito. Hoje qual meu tipo de cliente e o que faz ele ficar satisfeito, né? Ele ficar feliz. Então, acho que é legal essa abertura. E até assim, Gabriel, pensando no negócio, assim, o que você tem visto de inovador nessas frentes? Porque a gente fala bastante sobre isso, né? Muitas pessoas pensam que, quando você fala de experiência do cliente, você está falando de quem está na frente de atendimento, seja no call center, seja numa frente de loja, e não é isso, né? Acho que quando a gente fala de experiência do cliente, você está falando de todos os pontos de contato, né? Então, desde o momento que você viu, né, uma propaganda, se interessou, contratou o serviço, o que você tem visto de inovador até para linkar o que você captura pela voz do cliente com os produtos, um app, um site? Conta um pouco para a gente nesse sentido. Eu acho que hoje no mercado ainda tem muito essa quebra de fronteira, né, entre o que é CX e o que é CS, né, que é a parte mais ali de serviço, de atendimento, quando o cliente precisa de alguma ajuda. Querendo ou não, se a gente olha os dados de qualquer atendimento de qualquer empresa, né, a esmagadora maioria dos contatos são feitos para resolver algum tipo de problema. Então o cliente, na grande maioria das vezes, ele vai te procurar para resolver algum problema, o que acaba fazendo com que esse touchpoint de atendimento seja um touchpoint muito importante dentro do ciclo ali de uso de algum produto, algum serviço, né? Então, às vezes, isso é o fator diferencial entre continuar ou desistir, né? Quem nunca procurou uma empresa com algum problema e a velocidade de solução, ou então a presteza ali, né, da pessoa que está te ajudando e faz isso ser um diferencial competitivo. Porém, a parte de CX ela é muito mais ampla, né? O ideal é que o cliente, ao longo da sua jornada, nunca precise entrar em contato com você para resolver algum problema. Se ele está entrando em contato com você para resolver algum problema, ele teve algum problema. O ideal é que não exista. Né? Então, acho que a parte de CX, ela consiste nisso, assim, de você monitorar o ciclo de experiência do cliente e você agir para que, primeiro, entender quais são as experiências que você pode alavancar e oferecer para outros clientes. Então, se eu tenho um pedaço de clientes que está gostando desse tipo de experiência, como é que eu escalo isso? Como é que eu dou mais inteligência, mais velocidade para isso? E se eventualmente ele precisar de apoio em algum momento da jornada dele, você ajuda. Acho que tem que ser uma completude entre essas duas visões, né? Com certeza. E eu acho que, falando de inovação, a gente também tem a parte de investimento em tecnologia, né? Como que você acha, né, que as marcas devem inovar ali com tecnologia para obter o melhor ali da voz do cliente, do CX? A tecnologia ela é um aliado do CX. E quanto mais a gente tem ela aplicada aos nossos processos de medição de experiência, melhor. Então, hoje, acho que está muito comum a gente falar de IA, né? A IA, ela Sim. já existe há um certo tempo, só que ela, de alguns anos para cá, ela começou a ser acelerada, né? Principalmente com o advento ali do chat GPT, né? Que acho que foi uma grande... Popularizou, né? Uma grande divisão ali no mercado. Porém, a questão é como você acha a IA que, de fato, ofereça algo que não seja pasteurizado e que agregue valor, de fato, seja na sua experiência de empresa, né? Como deixar a empresa mais eficiente para atender o cliente, ou na experiência de consumo do cliente, né? Então, acho que a tecnologia, ela ajuda, mas ela tem que ser bem aplicada e a gente tem que entender qual é o tipo ideal para cada tipo... Qual tecnologia usar para cada tipo de cliente. De novo, abrindo as faixas ali, o que eu quero alcançar ali do meu cliente, né? Eu acho que, assim, a Blue nasceu justamente por isso, né? Porque a gente... no passado tinha uma dificuldade de realizar uma determinada atividade, que era a atividade de análise, de monitoria, né, de olhar a voz do cliente, e a gente precisou de uma plataforma que potencializasse isso, mas tinha um objetivo muito claro, né? E aí você falou essa questão do IA, realmente, assim, muitas pessoas falam sobre isso porque o assunto se popularizou agora, mas é importante ter os seus objetivos muito claros, porque senão você vai
de repente, colocar uma tecnologia que não vai te ajudar, não vai te apoiar. Ela pode, na verdade, potencializar algo que já é negativo, ruim, né? A gente precisa das pessoas, né, por trás disso. E eu acho que tem uma outra questão. Além de precisar das pessoas, né, quando a gente fala... aqui na Blue a gente fala muito sobre essa questão de relações humanas, né? Isso está muito atrelado. E quando você investe em tecnologia, você precisa engajar as pessoas, engajar as áreas, para que aquilo que você entregue como informação, né, com dados, de certa forma seja bem visto, né, por quem vai atuar na linha de frente, e essas pessoas consigam, de fato, fazer ações com isso. E aí eu posso falar assim, eu sou suspeito para falar, mas eu posso dizer isso, acho que você é a pessoa que a gente tem uma proximidade, que assim, a gente consegue enxergar muito bem esse papel de engajamento, de envolver as áreas. E eu acho que é importante você falar isso aqui. Como que você lida com isso? Como que você faz para conseguir mostrar a importância de se trabalhar os dados, melhorar os processos, baseado em soluções de tecnologia, mas também baseado no seu conhecimento, no conhecimento da tua área, do teu time? Esse ponto é legal porque, assim, a maioria dos times de CX do mercado, eles não têm infraestruturas tecnológicas ou são donos de squads, né? Que é o que permite, de fato, né, através da tecnologia, a gente otimizar processos, jornadas e produtos, né? Então, a área de CX, ela tem que ser uma área de inteligência que consiga trazer os aliados necessários para que a gente modifique a jornada do consumidor ao longo do uso de produtos e serviços. Então, a gente precisa ter um sistema, né, uma forma de conexão, principalmente com umas áreas de produtos, caso a empresa tenha né, a maioria das empresas hoje são, né, tem diversas squads espetadas, né? Sim. Em formatos de tribos, né? Onde você entrega fatiado experiências e aí no final isso se soma. Só que algumas empresas fazem isso, né? De trazer essas construções para as áreas de clientes e outras você tem que fazer isso de forma... Né? Você tem que se aproximar deles. O fato é, a gente não pode ter a área de CX desconectada dessas áreas de construção, sejam elas onde estiverem. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma prática que é muito boa, da gente coletar a voz do cliente, seja ela dentro do atendimento ou seja ela fora do atendimento, né? Então, o atendimento geralmente ele tem mais fricção, é uma experiência que tem mais viés, né? Se o cara precisou ligar, muito provavelmente ele está com um problema. Sim. Né? Muito dificilmente você vai ver alguém ligando para elogiar. Mas também você tem que coletar a experiência fora do atendimento, que é uma experiência mais corriqueira. Né? E aí trazer esses insights de forma organizada, de forma clusterizada, de forma metrificada financeiramente, né? Para que os times ali de tecnologia desenvolvam soluções para eles. Né? Eu acho que tem um ponto que assim, a gente precisa entender as diferenças dos clientes. Nem todo cliente pensa de forma igual, mesmo que você esteja num business muito clusterizado, né? Muito semelhante. Né? E esses processos de voz do cliente, se você conseguir trazer essa diferença, né, entre o que o cliente, por exemplo, de mais baixo valor financeiro, né, de baixo retorno financeiro, pensa, do que o cliente de mais alto retorno financeiro pensa, né, o cliente que está em uma determinada classe ou uma determinada faixa de idade, um determinado estado. Então, essa massa amorfa, ela tem que tomar forma. Né? E quanto mais a gente conhecer o nosso cliente, com suas respectivas variáveis, né, de separação dessas categorias que eu comentei, mais fácil fica de você criar produtos e soluções para eles. É que a partir do momento que você se propõe, né, a trabalhar com todos os públicos, você... Precisa conhecer. E você tem que criar soluções para atender todas essas dinâmicas, porque isso que o Gabriel falou é interessante, né? Assim, esse cliente alto valor com um cliente de valor mais baixo, eles têm pensamentos diferentes, mas eu me propus a atender essas duas... Os dois, O que a Neivinha sempre fala, né? Não existe almoço grátis. Você precisa extrair o máximo do seu máximo, né? Então, preciso extrair o máximo do meu cliente de baixo valor, preciso extrair o máximo do meu cliente de alto valor. Exatamente. É isso. Pensando em planejamento estratégico, né? Acho que toda empresa, no final do ano, começo do ano, ele já começa com um planejamento estratégico. E aí eu queria saber um pouquinho da metodologia que você usa ali, pensando em CX para o seu público. Hoje, no BMG, a gente está construindo cada vez mais a conexão ali da área de clientes, né, da superintendência inteira,
com a área de produtos para que a gente consiga trazer isso de forma organizada e a gente consiga ver isso pautado em roadmap, né, ao longo do tempo, para que a gente possa acompanhar também. Então, a gente está ajustando esses fluxos para ter um fluxo de comunicação mais simples e mais fácil, mas sempre contando com o que o cliente está trazendo para a gente poder construir os nossos produtos e serviços. Então, a gente tem na nossa cultura, né, que com o cliente, a gente até brinca lá, né, tem uma fraseologia, né, com o cliente a gente não pipoca. É a nossa forma de falar assim, ó, o cliente ele está em primeiro lugar. Só que lá no BMG a gente não faz isso no discurso, a gente faz isso na prática. Então, a gente transforma todos os insights que a gente tem, né, das diversas formas que a gente coleta, seja no atendimento, em pesquisa, etc., de uma forma simples e fácil para consumo e coloca isso, né, dentro do roadmap de construção ao longo dos trimestres ali. Então, é um processo que ele está muito vivo hoje, a gente está construindo a 6, 7, 8 mãos, né? Mas é um processo que ele está dando frutos interessantes, né? A exemplo foi nossa premiação agora no Consumidor Moderno, como empresa do ano. Isso é bem legal, a gente acompanhou. Mas é fruto desse trabalho, assim, de toda a organização, de colocar o cliente no centro, né? De uma forma real mesmo, né? Não, e assim, eu até acho que, confidenciando, assim, você vai no escritório do banco, você tem lá as fotos de clientes reais, não são fotos de banco de imagens, assim. Então, conecta com isso que você está falando. Vocês são muito preocupados com isso, assim, de mostrar para quem trabalha ali, que talvez não está na loja, né, não está ali no correspondente, mas olha a cara do seu cliente, né? Você acha que é importante, né, gerar essa proximidade? Sim. Quando a gente olha assim, o nosso dia a dia, né, de pessoas que trabalham no escritório, a gente está no contexto ali, pô, a gente está na JK, né, nosso ambiente de trabalho é um ambiente saudável, gostoso ali, né, você tem cafezinho, tem o ar-condicionado, né, um ambiente super, super colaborativo. E a gente precisa entender a realidade do nosso cliente, que é um cliente que é um público classe D e E, né, e um público 50, 60 mais. Então, assim, como é que no meu dia a dia eu construo produtos e serviços para este tipo de cliente? Então, isso que o BMG faz é sempre o resgate para que a gente esteja próximo do nosso cliente. Então, ter a foto do nosso cliente lá no escritório nos lembra disso. Ó, a gente está construindo soluções para esse público, para que a gente não tente fugir disso, né? É muito comum a gente falar, por exemplo, hoje é o dilema, né? Mobile first. Então, assim, tudo é mobile first. Beleza, o nosso cliente quer o mobile first? Até quando? Até quando você coloca isso como uma opção ou algo que, cara, precisa ser feito aqui? Sim. Né? Então, o BMG ele tem uma preocupação bem nativa, assim, porque ele é um banco que já nasceu, né, nesse nicho de construir produtos e serviços que possibilitem a inclusão. Claro que o mobile está aí, obviamente, né? Quem quiser está lá, mas também tem um operador, né? Tem o telefone para ele ligar. Aonde o cliente quiser ser atendido, tem a loja. Aonde o cliente quiser ser atendido, ele vai ser atendido. Eu acho que, assim, um dos primeiros lugares que eu ouvi falar do conceito de digital, que hoje se fala bastante, né, foi no próprio BMG e a gente vê que isso de fato acontece. E eu não queria perder o gancho da Ana, porque ela falou da questão do planejamento estratégico. E, assim, qual que é a importância da tua área, que é uma grande frente da parte de experiência do cliente, de estar envolvido no planejamento estratégico, que eu acho que no passado as áreas de CX elas tinham dificuldade até de se justificar, né? Muitas vezes era visto como um custo e eu acho que isso tem mudado bastante, né? Mas como tem sido esse processo de vocês fazerem mais parte de outras áreas, né? De vocês estarem dentro de participar de reuniões nas áreas de produtos, participar do planejamento deles, de outras áreas de negócio, enfim, no modelo de venda do próximo ano, enfim. Como tem sido essa sinergia dentro do banco? Eu acho que está melhorando cada vez mais. É um processo que existe. E o que a gente tenta fazer é permear com os insights, né, essas áreas para que elas criem um melhor produto ou serviço. Então, o interessante ver é que a gente está sendo procurado por outras áreas, né, de forma nativa, né? Não dentro dos ritos da organização, mas você tem, por exemplo, um PM que ele está ali com alguma dúvida específica, pensando em alguma frente específica, ele vem, ele se preocupa e fala assim, mas, pô, o que tem? O que está rolando no atendimento? Como é que eu trago os principais pontos lá de dor no atendimento? Ou numa pesquisa na NPS, como é que está a NPS do banco? Qual é o principal ponto de dor ali referente à minha jornada, ao meu produto, ao meu serviço? Então,
Isso existe e isso está se tornando cada vez mais nativo. O que é interessante ver porque é a questão da gente permear a cultura de clientes. Aí você consegue ver que a cultura de clientes ela está permeando, né? Eu acho que tem uma sinergia muito legal entre vocês, porque não é só você que entra em contato, né? A gente entra em contato com um monte de gente, e um monte de gente com várias dúvidas super relevantes sobre o nosso trabalho. Então, eu acho isso, a sinergia ali, o planejamento foi feito, dá para perceber, né? Que o planejamento foi feito, que vocês têm um relacionamento muito gostoso, muito de troca, e que eles são preocupados, né? Acho que isso é o principal. Lá no BMG a gente tem a sala de clientes, né? Nossa sala de clientes ela é uma operação de call center que funciona dentro do nosso escritório. Por que a gente fez esse movimento? Para a gente poder facilitar o consumo dessa informação para qualquer colaborador do banco. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu sou um PM, estou construindo um produto ou um serviço vou dar um exemplo aqui, de cadastro. Beleza, deixa eu sentar ali do lado do operador e gastar alguns minutos do meu dia para poder entender como é a experiência do cliente nesta minha etapa de processo. Sim. Quais são os pontos de eventuais falhas ou de dificuldades. Então, a sala de clientes para a gente é um exemplo, assim como as fotos, né? Sim. Mas a sala de clientes para a gente um exemplo icônico do quanto a gente está preocupado em permear essa visão ao longo da organização. Né? E ela é consumida. Né? Você vê que as pessoas procuram, as pessoas... Tem um agendador lá, né? Você agenda o horário que você quer, você senta do lado do operador para ouvir com ele. Né? O operador atende e você fica ali no carrapato. Mas isso é procurado de forma genuína, né? Então, interessante. É um exemplo muito claro, assim, de como a cultura está permeada. Legal. Eu acho que esse é o maior feedback, né? A procura das pessoas por informação direto na sua área. E eu acho que, assim, a gente tem uma trajetória, Blue Six e banco, que tem mais de 5 anos, né? E acho que... E tem uma coisa bacana que, assim, ao longo do nosso processo de crescimento, a gente aprendeu muito com os nossos clientes, né? E aí, assim, esse tempo que você está à frente do nosso projeto, eu acho que a gente mudou um pouco a nossa forma de entregar. A gente tem uma outra velocidade, a gente consegue ser mais... e ter mais granularidade nos dados. Então, assim, acho que isso tem sido uma coisa extremamente importante. E a gente sabe que, assim, depois que a gente passa as informações para o teu time, para você, enfim, vocês têm todo um trabalho por trás também de investigação, de encontrar outros dados que compõem aquelas informações ou aquelas reclamações, enfim. Como tem sido isso para vocês conseguirem criar projetos a partir da identificação dessas, assim, vocês vêm com hipóteses, às vezes a gente consegue constatar isso, só que vocês têm outras coisas por trás que vocês já mapearam. Isso tem ajudado, de fato, vocês mudarem o modelo de processos, a criarem projetos dentro do banco em relação a isso? Sim. Hoje a gente tem tá comigo, né? Tem um time de melhoria contínua. Então, são analistas preparados, com formação, né? Nível Belt, onde eles fazem um trabalho de investigação e análise de causa em cima das principais dores de clientes do banco. Então, a gente tem muito cuidado antes de propor uma solução, saber exatamente qual a causa raiz do problema para que a solução seja a mais assertiva possível. Então, a gente tem muito cuidado nesse processo, né, de investigação, análise, validação de hipótese, sim, comprovação científica, né, com base em fatos e dados, antes da gente sentar na prancheta ali com o pessoal geralmente a gente envolve, né, os times de produto, os times de tecnologia, para a gente poder ser o mais assertivo possível e não gastar tempo e energia com algo que eventualmente pode até fazer efeito, mas não vai matar a causa raiz do problema. Então, hoje é um esforço que a gente tem e a gente dedica um bom pedaço do nosso tempo validando essas causas. Então, é um processo que é bem recompensador. Assim, eu particularmente gosto muito de trabalhar com isso, né? Com identificação de causa raiz. Causa raiz é uma ciência, né? É muito difícil você chegar nela, mas quando você chega, muito provavelmente a solução que você vai desenhar ela é a mais assertiva possível. Mas eu acho que essa sua fala é legal, né? Porque, assim, é perceptível que vocês, não só você, mas aí quando eu falo de você, eu falo do seu time, assim, do quanto vocês são engajados nesse processo de identificar melhorias, de fazer com que essas oportunidades elas alcancem as áreas corretas. Então, assim,
Você percebeu que, conforme você foi modelando isso, a equipe se sentiu mais engajada, se sentiu mais pertencente? Sentiu. Eu acho que também o que apoia isso é o modelo que a gente trabalha. A gente trabalha hoje em um modelo projetizado, né? O que eu quero dizer com isso? Cada dor de cliente no banco, cada problema, claro que do maior para o menor, para a gente ter um ranking de priorização, ela é trabalhada em um formato de projeto. Ou seja, ela tem início, meio e tem um fim. O fim que eu digo é do ponto de vista de investigação e de análise de causa. A partir do momento que ela entra nesse ciclo de fim, ela passa para um status de acompanhamento. Então eu tenho toda ali a parte de... A gente pauta, né, o nosso modelo de trabalho muito em cima do DMAIC, né? Definição, medição, né? E aí, a partir do que a gente tem as causas raízes mapeadas, a gente senta com os times para poder endereçar isso para que saiam as soluções. E o papel desse time cada analista ele é um líder de projeto. Então, é papel de líder, que a gente incentiva que eles tenham e que aquilo que o líder tem, né? De tomar frente, de tomar responsabilidade. É meu, de né? guiar, meu, cara, esse negócio aqui. Então, isso eu acho um modelo de trabalho que a gente criou que facilita bastante. Que aí a gente cria uma governança para cada pain point ali, né? Para cada tipo de dor na jornada. E aí a gente consegue ver resultado no fim da linha. Então, acho que esse modelo ele é bem montado e ele é bem acompanhado, assim, né? Nossas lideranças lá, eles sempre estão olhando esses projetos, quais resultados esses projetos estão dando, onde eventualmente esses projetos possam estar parados. Então, eventualmente, você pode ter uma determinada informação que está um pouco mais difícil de acessar, um determinado cruzamento mais difícil de fazer, né? A gente é muito heavy user de dado. Então, isso pode acontecer, normal, né? Cada projeto é um problema diferente, com causas diferentes, né? Sintomas diferentes. E ter esse acompanhamento assim, da alta liderança pra gente é um diferencial muito bom, né? Acho que quando a dificuldade que se tinha antes com mostrar que o CX era importante, eu acho que hoje essa sua fala é legal, porque a alta direção está vendo isso. Sim. E eu acho que isso está consolidado e isso sustenta e suporta a área, né? Até para que vocês tenham um crescimento, avancem. Então, acho que é um ponto muito interessante de se olhar, porque quando a equipe está engajada, ela entende, né, os processos e não é fácil, né, porque eles têm que pensar da mesma maneira que a alta gestão está pensando, que é negócio, rentabilização, e muitas vezes a gente pensa mais no operacional, né? Esse ponto que você falou é interessante porque às vezes tem essa diferença, né, de experiência por um lado, a rentabilidade para o outro. Então, eu vou priorizar aqui um projeto vai melhorar a jornada do cliente, mas, eu tenho um projeto aqui que vai melhorar algo voltado à venda ali, né? A oferta de produtos. E, assim, eu acho que cada vez mais trabalhar essas visões como visões complementares, né? Não CX para um lado e vendas para o outro. Não cliente para um lado, negócio para o outro. Um depende do outro. Então, você tem que andar com os dois amarrados e cada vez mais demonstrando o que a experiência do cliente faz com os negócios. Então, assim, decisões baseadas em consumo, geralmente elas vêm de boas experiências. No mercado tem vastos estudos sobre isso, né? Sim. A gente vê a principal empresa uma das principais, né? A Apple, por exemplo. A Apple é experiência first, assim. Os caras criam produtos e serviços baseados na sua full experiência. Então, isso garante que você tenha consumo após consumo, né? O ciclo ali de reuso. Você tem recomendação, né? Então você indica isso para uma pessoa, para outra. Então a experiência ela é o pilar fundamental de negócio também, né? E como deixar isso claro, né? Acho que muitas empresas ainda patinam um pouco disso, né? De ter essa... Mostrar essa conexão, né? Você precisa ser o elo, né? O elo entre o CNPJ e o CPF do final ali. Exato. Acho que por último, né, eu queria que você deixasse ali uma dica para quem quer investir em CX, para quem quer entender mais a voz do consumidor. Olha, uma dica, eu acho que a gente precisa olhar para a experiência do cliente de uma forma que eu consiga casar duas visões. Primeiro, a visão jornada, fricção, como é que eu diminuo, porque toda empresa tem call center, a maioria das ligações de call center são problemas, então assim, tem que ter isso, mas também tem que ter uma inovação.
Então, assim, que é saindo um pouquinho da casinha ali dos problemas. Então, metodologias e técnicas de gestão de projetos, né, de análise de Mike, os cursos BELTS, eles ajudam muito nessa parte de investigação de problema, de jornada de fricção. Porém, tem o outro lado, que é assim, pô, como é que eu falo de aumentar a lealdade do meu cliente? Como é que eu falo em ciclo de reuso? Como é que a experiência se torna um fator diferencial para que esse cliente continue consumindo meus produtos e serviços? Que é algo que algumas empresas exploram, mas eu acho que tem muita oportunidade ainda dentro desse tipo de mercado, né? Desse tipo de área. Com certeza. A gente não vê, né, sempre assim, as pessoas pensando nisso. Né? A gente acaba olhando muito para o problema, né? Do Sim. dia a dia. Qual é o meu problema? O que eu preciso resolver? Qual é a minha fricção? Mas, e o lado bom? Né? Como é que você escala a experiência? Como é que você escala... Qual é o fator diferencial para o cliente voltar a consumir um produto seu? Ser embaixador da minha marca, né? Ser embaixador, recomendar, né? Então, eu acho que esse lado é um lado muito carente ainda de frente, de atuação, assim. Mas é algo que acho que quem gostar de CX, quiser estudar, enfim, tá vindo novo para a área, acho que esses dois lados, assim, são lados bem, bem interessantes que vale o aprofundamento, né? É super interessante você falar isso, porque quem é novo de mercado pode vir com esse viés, né? Porque hoje a gente acaba apagando muito incêndio, né? A gente olha e fala, meu, o que tem para hoje aqui? Quais são as principais reclamações, né? O que a tabulação do meu atendimento me trouxe? Quais foram as principais reclamações de ontem? Enfim, a gente às vezes não olha para o lado positivo, né? O que minha marca está fazendo muito bem, né? E que eu posso replicar para outras áreas ou para outras frentes, né? E colocar a mão na massa, né? Você vem falando... escutando do lado do cara, fazendo carrapato, sentindo na pele o que o meu cliente sente, né? Acho que entender o cliente é uma das principais ali, a sua base. Então, com certeza. Gabriel, muito obrigado. Acho que pela sua presença, acho que para nós foi muito importante ter você aqui conosco, participando, né, do nosso podcast. Acho que a gente espera que você volte mais vezes para a gente falar de outras coisas, falar de outros temas. Outros cases. Outros cases, né? Enfim, acho que é verdade. Esse é um ponto importante. Gabriel, recentemente, e o time do BMG ganharam muitos prêmios, né? Diversas premiações grandes, né? Do mercado brasileiro e também do mercado internacional. Então, acho que isso é reflexo, né, do que a gente falou aqui um pouco. Então, a gente quer deixar esse agradecimento e deixar as portas abertas para que você volte num outro momento. Pô, legal, gente. Eu que agradeço a oportunidade aqui, é muito bom ter vocês conosco. Super parceiro que fazem essas engrenagens rodarem lá dentro, né? E também agradecer o time do BMG, né? Porque hoje eu tô aqui como porta-voz, mas tem uma equipe toda, né? Minha equipe, enfim, equipe de clientes, de produtos, que tá junta, unida para poder fazer esse ciclo girar, né? De colocar o cliente de fato como centro, né? Das nossas decisões, né? Tirar o negócio da parede ali, da política, e trazer isso para a realidade, né? Então é um trabalho que é feito assim muito em conjunto, né? Com Mas, certeza. enfim, muito obrigado pela oportunidade aqui de conversar com vocês, enfim. Não. E disponível aí para outras conversas e bate-papos. Beleza. E para você que assistiu até aqui, a gente pede para você deixar seu like, comentar, curtir, compartilhar, enfim. A gente deve voltar em breve com um novo episódio. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu.